Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um recap aqui, tá? Dia 27/2, índice dólar. E aí a gente vai conversar um pouco hoje sobre contexto, como começar o dia, tá? Uma forma, né, que vocês podem começar o dia de vocês procurando algum tipo de movimentação e bater um papo sobre os melhores gatilhos, beleza? Então vamos ao que nos interessa. O dia de hoje, pessoal, ou melhor, né? Pensando em começar o dia, comecem observando onde o mercado abre com o gráfico diário. Tá? Talvez seja uma experiência nova, né, para muita gente, pensar o gráfico diário, mas eu não vou fazer nada no diário. Mas você pode ter uma noção de uma direção, né, de para onde, por exemplo, que você pode seguir em alguma operação sua do dia. Por quê, Luciano? Porque às vezes, né, você tem, como nesses últimos dias aqui, né, você está com o diário trabalhando abaixo das médias. Claro que ele vai dar dias de alta, como esse dia, né, o dia da barra 28, ou como da barra 33, tá? Mas você vê que a frequência das barras aqui, ó, são mais, né, de movimentação de baixa. Então você já consegue fazer sentido dentro lá dos 5 minutos, né, alguma movimentação, por exemplo, uma wedge de venda, né, e você entrar numa movimentação ou numa estrutura de baixa, e você entrar numa movimentação um pouco mais tranquilo, sabendo que você está, né, a favor ali do gráfico diário, de 60 minutos, né, de time frames maiores, tá bom? Então, lembrem de quando o mercado abrir, dá uma olhada rápida ali no gráfico diário. 60 minutos eu recomendo que vocês mantenham aberto, né, 15 minutos também, tá? Para que vocês estejam, né, cientes exatamente do lado que você está entrando ali nos 5 minutos, tá? Para que você não entre totalmente perdido, né? Às vezes você está esperando uma reversão, e é uma reversão extremamente difícil no diário no 60 e no 15, né? E você está ali, né, sozinho, acreditando nessa reversão, porque você não olha outros tempos gráficos, tá bom? Então, lembrem disso, de dar uma olhada no gráfico diário. E quanto ao dia de hoje, né, ele fecha como barra sobreposta. Isso deixa, né, uma possibilidade de lateralidade. Tá? Sempre que a gente tem barra sobreposta, a gente está nessa possibilidade de wedge, né? A gente já conversou em vídeos anteriores, muitas vezes em possibilidades de wedge, né? O mercado costuma apresentar algum tipo de lateralidade. Às vezes ele faz uma TBTL, né? 10 barras, duas pernas, levemente com movimentos altistas, tá? Mas que não muda, não chega a mudar, né, essa movimentação. Tá? Então a gente tem que ficar atento. Agora a gente tem duas barras de baixa em cima, né, de uma região de fundo duplo que não foi renovada, tá, pessoal? Isso aqui é bem relevante também para a gente. Para o mercado apresentar outra estrutura, inicialmente ele precisa vir abaixo da mínima dessa barra, tá? Se ele não consegue vir abaixo da mínima dessa barra, né, ele, por exemplo, faz uma boa 2BR aqui, fica uma vitória para os comprados aqui, tá? Porque eles conseguiram defender de maneira forte e os vendidos perderam a fé exatamente onde eles poderiam, né, gerar uma pequena microestrutura de baixa, melhor. Tá? A outra melhor realmente vai ser aqui, né, abaixo desta barra, tá? Da barra 239. Tá? Aí sim, né, você tem a ideia de uma lateralidade que agora, né, se tornou uma possibilidade mais baixista do que altista. Tá? Por quê? Porque se ela mantém, pessoal, esses fundos assim, ó, fundo, fundo, fundo mais alto, né, não renovando pelo menos este aqui, você tem uma estrutura de alta saudável ainda. Tá? Ela travaria nessa região aqui de triângulo expandido, né, e poderia, né, gerar um retorno ali à parte superior dessa outra possibilidade de triângulo expandido. Tá? Então o mercado ele precisa cumprir certas premissas para que ele gere novas possibilidades. Então por isso que a gente lê barra barra. Porque se a barra seguinte não renova essa mínima, né, como a gente acabou de observar, ela é uma mínima importante, é uma mínima relevante para a leitura de estrutura de mercado, né, se ele não consegue renovar, né, tá difícil, claro, dele não renovar essa mínima, mas se entrar pressão compradora, né, pode acontecer. Eu estou citando aqui o mais difícil, tá, pessoal? O mais fácil é que se mantenha, né, a perda dessa mínima, inclusive o reteste dessa outra, né, e a gente venha dar aquela ideia que a gente está conversando há mais tempo, né, que é a segunda perna, tá, dessa falha, né, dessa falha de tentativa de rompimento, né, que falhou, tá, a tentativa de romper essa wedge, né, então a wedge teve sucesso, então quando a wedge tem sucesso e ela renova a mínima, né, a gente começa a pensar na possibilidade de duas pernas de baixa. Beleza? Então tá mais fácil descer, o preço está abaixo de todas as médias, abaixo de 200, então eu sei que ele está mais fácil descer.
porém se entrasse realmente pressão compradora aqui, né, isso seria uma grande vitória, tá, para os comprados, principalmente se essa movimentação, né, conseguisse, por exemplo, né, vir renovar um ponto, né, de swing anterior. Tá? Aí ficaria muito mais latente, né, a ideia de que, né, os comprados realmente defenderam essa movimentação e aí você poderia ter, né, mais uma perna de alta aqui também, tá bom? Então a gente vai sempre, né, esperando barra a barra, mas está mais fácil descer do que subir, beleza? Então vamos aqui ao M60. Aqui no M60, né, pessoal, vamos bater um papo dentro daquela mesma leitura que a gente teve lá. Aqui tem os alvos, né, nem vou apagar esse fibo. Aqui tem algumas possibilidades de wedge, né, e aqui você consegue observar, né, que o mercado está bem lateral, né, tá realmente um retângulo aqui. E a barra 1, né, quando ela abre, você tem que começar a criar algumas perspectivas, né, criar algumas ideias. Essa barra 1, ela abre exatamente onde, né, referente ao dia anterior? Ela abre, né, entre a 20 e a MM9. O preço, né, nesse cenário, né, o que é mais fácil acontecer? Dele vir para uma super movimentação de alta ou dele vir, né, ter continuidade na movimentação de baixa? Tá? Você sempre tem que se fazer essa pergunta. O que está mais fácil acontecer aqui, principalmente, né, em time frame maior? Porque se aqui fosse tendência de alta, né, o preço, por exemplo, abrindo acima das médias alinhadas, direcionais, o preço abre aqui, ele faz um pullback, você ia pensar no quê? Uma boa movimentação de alta, tá? Mas aqui ele está mais fácil descer. Então era melhor você caçar justificativas, por exemplo, para estar, né, operando na ponta vendedora, beleza? Então, outro ponto que você pode fazer, ó, você tem uma perna de baixa aqui, não tem? Isso aqui, ó, toda essa movimentação é uma perna de baixa. Se você pega a FIBO daqui a aqui, né, você vai ver que o preço ele abre na região do 38,2, ou seja, essa correção ainda não é uma correção forte, né, ela não chegou nem no 50%, muito menos no 61,8, referente à última perna, tá, de movimentação de baixa depois desse pullback aqui, tá? Então, é um ponto também para você estar observando, beleza? E aí, ele faz uma boa movimentação de baixa, faz uma nova mínima, faz uma máxima, tá? E aí, se você olhar aqui para o 60 mesmo, né, para a estrutura do dia, qual foi a última coisa que o preço veio fazendo? Né, aqui, ele fez uma mínima mais baixa, correto? Veio abaixo da mínima da barra 7, abre renovando algumas máximas, né, da lateralidade que a gente já vai ver ali, que a gente conversou no dia anterior, tá? E seria a possibilidade de montar uma estrutura de alta ou de uma lateralidade mais ampla, e logo depois ele deixa, né, alguns topos mais baixos, tá? Então esse topo aqui da barra 7 é mais baixo que o topo da barra 1, a mínima da barra 4 é mais baixa que a mínima da barra 7. Então você consegue, ó, observar que essa movimentação, por enquanto, ela é mais baixista do que altista. Por quê? Porque os topos são mais baixos e os fundos também são mais baixos. Tá? Então a gente começa a pensar em possibilidade que ela pode, né, fazer isso aqui, vir a níveis mais baixos, beleza? Principalmente também pelo alinhamento, abertura, né, das médias, que favorece essa movimentação, tá bom? Então, lembre, né, de também pensar em tempos maiores, né? Não só naquele micro. Para quê? Para ter uma ideia de direção, tá? Um senso de direção. E aí, o que a gente havia conversado, né, no dia anterior? Que para o preço, né, realmente subir, ele tinha que vir aqui em cima, né, renovar uma máxima majoritária, né, de uma movimentação. Por quê? Porque essa daqui ela é minoritária. Concorda? Né? Porque quanto que essa movimentação ela corrigiu, né, de toda essa perna? Ela corrigiu pouco. Né? Aqui é só uma bandeirinha de baixo, tá? Essa movimentação. Mas ele veio, ele renovou. E aqui ele gera a possibilidade, quando ele renova, né, ele abriu aqui em cima, já testando a VWAP do dia anterior, né, nossa marcação aqui, ela faz uma possibilidade de estrutura de alta, ou a possibilidade de uma lateralidade. Pensando em lateralidade, vender alto. Estava abaixo da média móvel de 200, tá? Não estava acima. A barra 1, ela é uma barra inteira de baixa, né? Ela não fechou positiva. Digamos que a barra 1, né, tivesse fechado positiva, né, não tivesse fechado com esse fechamento, tivesse um fechamento, por exemplo, como esse, né, provavelmente a gente enfrentaria um pullback, talvez para uma movimentação melhor de alta, mas a barra 1, né, ela acaba já sendo uma barra de desistência desse gap. Tá? Tem um gap de alta, mas uma forte barra de baixa. Outro ponto, como a gente conversou, você está abaixo da média móvel de 200. Quando você está abaixo da média móvel de 200, a gente pensa que o mercado está em um cenário vendedor, porque ele está trabalhando abaixo dos últimos 200 períodos. Tá? Uma média móvel de 200 ela te traz essa relação. E aí,
né, você tem aqui uma pequena lateralidade, tá, dentro do dia, range da barra 1, certo? Para essa movimentação que tem interesse comprador, né, porque ela é um gap de alta, então ela abre com interesse comprador, para que ela tenha continuidade, ela obrigatoriamente ela precisa fazer uma nova máxima. Ah, ela deixou um gatilho de compra aqui, Luciano, deixou um gatilho de compra. Se você comprou aqui, certo? A barra 9, ela não te ajudou muito, tá? A barra 10 acabou virando uma barra sobreposta. Barra sobreposta pode te levar aqui à lateralidade. Aqui, sendo flexível, né, você pode encerrar seu trade. Por quê? Porque você quer continuidade. O Brooks às vezes ele fala que às vezes você tem uma boa barra de sinal e a barra seguinte ela te frustra praticamente por completo. Quando essa barra seguinte às vezes te frustra por completo, às vezes é interessante você reanalisar esse trade, tá? Ser flexível, tá? Pense nisso. Você precisa, né, muitas vezes dentro do mercado, ser flexível, tá? E aí, né, você tem uma barra de sinal, e é uma barra de sinal interessante, né? Ela só não tem um bom rompimento, tá? Mas ela tem rompimento. Então o preço faz um pullback, ele não perde a mínima da barra 1, né, com o rompimento, ele vem abaixo, tá? Então ele montou uma pequena estrutura de baixa aqui, né? Por quê? Porque ele veio abaixo, certo? Ele montou uma pequena estrutura de baixa, porque aqui não renovou o máximo. E aí quando ele sobe pela segunda vez, ele deixa aqui um topo duplo mais baixo. Aí você está ampliando a sua interpretação agora. Por quê? Porque aqui foi uma movimentação. Se eu colocar num minuto, você vê isso daqui de maneira muito clara. Mas dá para você visualizar também aqui no 5. Você deixou um topo aqui, certo? Porque voltou a descer, inclusive fez nova mínima. Aí ele voltou a subir. Quando ele volta a subir, ele não renovou máxima. E isso aqui é super relevante. Aquilo que a gente estava conversando lá do gráfico diário. Ele não renovou máxima. Inclusive a máxima do dia está mais acima ainda. E para que isso daqui realmente possa subir, eu preciso que o preço comece a renovar a máxima. Se ele não renova a máxima, pessoal, ele tem muito mais facilidade de renovar a mínima. Tá? Então, você teve aqui algumas microestruturas, né, do preço te dando algumas dicas. Por quê? Porque não conseguiu nem renovar esse outro topo duplo aqui. E aí ele rompe, né, aqui com essa barra, com o primeiro fechamento abaixo, tá? Não é um rompimento real. Rompimento real a gente considera com gap, tá? Barra mais gap. Esse pavio da barra 12, né, ele volta para dentro da movimentação. E isso encerra, né, a nossa possibilidade de rompimento real. Mas ainda assim, ó, ela te deixava trabalhar a estrutura. Ó, ela veio, né, fez um topo, fez um fundo, tá? Fez um fundo duplo. Fundo duplo é uma figura de compra. Quando que essa figura de compra começa a ser mais relevante? Quando ela renova a máxima. Porque a partir daí você vai poder projetar essa movimentação. E aí ele vem e faz nova mínima. Quando ele volta a subir, ó, ele não sobe tanto de novo. Então você está vendo ó, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. E aí a primeira oportunidade boa realmente de venda aqui do M5, tá, foi aqui na barra 15. Ela apresenta rompimento, ela fecha exatamente na sua mínima, é uma barra maciça, né, então ela tem presença dos vendedores da sua abertura até o seu fechamento. Então se você vende aqui, stop aqui, né, ele pagou praticamente, né, um pouquinho mais do que 1 para 1. Tá? Aqui abaixo você tinha uma POC, né, de suporte, tá, que ajudou também a segurar o preço aqui nessa região, certo? E aqui também era um fundo duplo, né, um fundo duplo minoritário, mas era um fundo duplo. Tá? E aí ele veio até pouca coisa abaixo dessa movimentação. Tá? Então foi dentro dos 5 minutos, ó, você precisaria esperar sacar tudo isso daqui, né, para você tá, né, não tá comprando em movimentações que não têm renovado o máximo e está vendendo porque as movimentações têm renovado mínimas. Tá? Se está renovando mínima, é melhor você estar do lado, né, da ponta que está mantendo a estrutura vigente do mercado. Beleza? Então, é uma forma de você visualizar esse gatilho. Então essa barra ela muda a estrutura do dia, né, ela já fica na cor vermelha e aí ela faz uma boa movimentação. Né? Aqui ele pagou, né, pouco mais de 350 pontos. Tá? E aí ele pega e faz uma nova mínima aqui com o fundo anterior e com esses outros fundos aqui que também são minoritários, tá? Que é o resto dessa movimentação aqui, ó, tá? E aí ele volta a subir. E aí o mercado começa a te apresentar um tipo de movimentação, tá? Então você tem que ter paciência para ver certas coisas. Ele veio até aqui embaixo, né, na mínima da barra 19, e a mínima da barra 19 entrou pressão compradora suficiente para reverter a barra dessa mínima para cá, tá? E aí ele volta a subir. Só que quando ele volta a subir, mais uma vez, você tem que estar de olho nisso aqui. Ó. Ele não está renovando máxima. Se ele não está renovando máxima, é melhor esperar para vender. E essa venda aqui também foi uma venda muito boa. Tá? Porque ó, se você vende aqui, você tem seu stop aqui, e o seu alvo é minimamente uma nova mínima. Então você tinha espaço. Né? Você tinha espaço para pegar alguns bons pontos. Certo? Então,
ponto extremamente, né, interessante, ter espaço, né, para o trade evoluir a teu favor. E aí, né, você também tinha essa possibilidade. Você tinha a mínima da barra 112 ligada à mínima da barra 19. Por quê? Porque se eu tenho mínimas, eu estou ligando elas. Né? A princípio, eu estou ligando essas movimentações, certo? E aí o preço chega a essa região. Então essa daqui poderia ser seu alvo. Que alvo? Uma wedge. Tá? Uma wedge acaba sendo também, muitas vezes, um excelente alvo. Eu até apaguei essa linha para não ficar tantas aqui. Na verdade eu deixei, né? Que aqui acabava sendo meio que uma região de nested wedge, né? Porque se você pega também a mínima da barra 1, né, e posiciona aqui, ó, você vê que aqui você vê de maneira um pouco mais ampla, né, a questão dessas três puxadas, certo? Mais a região da POC, certo? E você poderia ainda assim, né, apesar de estar ainda contido dentro da lateralidade, né, se eu tirar um pouco o zoom aqui, ó, por quê? Porque eu preciso que tenha rompimento desse fundo anterior, da mínima do dia anterior. Mas você pode trabalhar alvos do intraday, né? O Proxy, inclusive, ele é até mais adepto, que você pense muito mais na movimentação das últimas 20 barras, né, do próprio intraday ali, do que movimentações muito afastadas, tá? E aí aqui você tem o primeiro alvo do rompimento da barra 1, que foi uma barra de pouco mais de 400 pontos. Você tem aqui o segundo alvo, certo? E você tem depois, aqui, ó, posteriormente, o terceiro alvo junto com a wedge, junto com a POC, tá? E aí ele gerou, né, um movimento de reversão ali bem interessante, tá? De duas pernas. E aí ele renova, né, uma estrutura, ele gera a renovação de uma estrutura, tá? Por quê? Porque ele veio acima dessa máxima. Foi a primeira vez que o preço veio acima dessa máxima. E aí aqui tem mais algumas possibilidades, né, pessoal? Como a gente estava assim, ó, vendo o mercado desse fundo para esse fundo, tá, para essa movimentação, isso daqui a gente começa a visualizar que o mercado está andando em um canal de baixa. E esse canal de baixa ele tem características, né, de um canal de ciclo de mercado, que é um canal amplo complexo. Por quê? Porque ele tem apresentado correções profundas a partir do momento que ele tem feito novas mínimas. E aí você viu o mercado te apresentar essa movimentação aqui antes. Quando ele faz novas mínimas, você pode começar a raciocinar pensando que ele pode vir mais uma vez, né, ter algum tipo de correção profunda. Claro que a gente não esperava que ele viesse, por exemplo, acima dessa máxima. Por quê? Porque ele fez nova mínima. Apesar de ser uma wedge, né, e wedges podem gerar movimento de reversão, a ideia, né, é não ficar procurando a reversão do dia. Né? Ele podia ter falhado, tá por aqui, nessas regiões aqui anteriores e mantido ainda assim, né, essa estrutura de topos cada vez mais baixos. Mas não, ele pegou e veio, né, testar aqui o topo do canal de baixo, canal amplo, certo? E ele volta a descer e volta com força, né, e faz nova mínima mais uma vez. E por aquilo que você viu o mercado fazer um pouco antes, você volta a pensar, né, que você pode mais uma vez ter mais uma correção profunda, tá? Tudo por aquilo que o mercado veio te apresentando. Você vai pensando e ele vai te apresentando possibilidades, certo? Aí aqui você tinha a mínima do dia anterior, né, que ele veio testar aqui, certo? Mínima do dia anterior. E aí ele vem e chega aqui, ó, e se você faz um ajuste na possibilidade de wedge, porque agora você está pegando essa mínima com essa mínima aqui, ó, é uma wedge exata. E se você mantém aquela wedge anterior, né, que é dessa mínima com essa daqui, o preço chegou aqui, reverteu, o preço chegou aqui e gerou nova possibilidade de reversão. E aí você começa, né, a pensar na frequência das barras, certo? Você tem grande barra de baixa, grandes barras de baixa. Você tem uma barra gigantesca aqui, como sendo a última barra, né? Ela gera um bom distanciamento, fazendo nova mínima. Acaba sendo uma barra mais climática, tá? E aí você tem, depois, ó, o preço subindo sem perder mínimas. Tá? Você teve alguns fechamentos de alta consecutivos, tá? Que estava diferente de toda a movimentação de baixa. Então aqui, ó, as mínimas das barras anteriores não vêm abaixo, tá? Das mínimas de suas barras anteriores. Então não tem correção nessa movimentação, pelo menos não até aqui, ó. A primeira L1, ela ocorre aqui, tá? Aí depois o preço volta a subir, certo? E ele não faz uma L2, tá? Porque para ter uma L2, ele teria que ter voltado a subir aqui, certo? Teria que ter voltado a subir para depois voltado a descer. Ele não voltou a subir, certo? Ele gerou uma pressão diferente da pressão anterior. E aí, minimamente, né, se você vem lembrando daquilo que o mercado vem fazendo, correções profundas. Então, comprar baixo acaba sendo, né, uma possibilidade. E aí, gatilho de compra, né, baixo, você teve esse aqui, né, que pagou apenas uma barra, né? Depois ele faz pullback, onde? Na POC, onde mais? Na região de 50% da perna anterior, né? Então você vai juntando confluência, né? Você sempre vai pensando em mais coisas.
e aí ele deixa, né, uma barra de gatilho e com espaço, né, até o topo duplo, que é a sacada, né, você não comprar exatamente aqui, né, você não esperar para entrar no último gatilho. Aqui teve um gatilho, aqui teve outro. Esse gatilho aqui, ele é mais cedo, né, ou seja, eu tenho esse espaço aqui para eu ver o que o preço vai acontecer, tem espaço até o topo duplo. Esse outro gatilho aqui eu já estou postando no rompimento, né. Por quê? Porque ele acabou de romper o topo duplo, ele pode fazer um pullback para depois, né, ir a meu favor. Tá? Então, aqui você quer assistir o rompimento, aqui ele já fez o rompimento, né, e rompimentos muitas vezes geram bons pullbacks. Tá? E aí, ele inicia uma movimentação lateral e começa, né, um comportamento diferente. Por quê? Porque aí, né, o preço começa a gerar agora, né, uma movimentação de alta. Né? Ele apresentou uma, duas, três puxadas aqui, lateralizou e depois ele veio fazer uma terceira puxada realmente alinhado, né, com o movimento. Tá? Aqui, ó, certo? Aqui ele realmente faz uma puxada alinhada com o movimento. E aqui você tem uma 2BR, certo? Uma boa 2BR, porque ela fecha inclusive abaixo da mínima da barra que ela acabou de reverter. Depois, ele topo mais baixo e apresenta uma movimentação de baixa. Deixa o gatilho aqui, eu não hesitar nos primeiros gatilhos, tá? Por quê? Porque o stop é menor, tem mais espaço, tá? E aí o espaço aqui a princípio era até o topo duplo, até o fundo duplo, certo? Até o fundo duplo. Você sempre quer ter essa ideia de espaço. Esse outro gatilho aqui, pessoal, né? O preço desceu mais, pô, as médias estão mais flats, né? Já está um pouco mais afastado. Então não hesita nos primeiros gatilhos. Tá? Se for para hesitar, hesita no segundo, no terceiro. Tá? Aí espera um pouco mais, vê o que o contexto vai te dar. Beleza? E aí depois, né, depois dessa possibilidade de wedge, ele deixa um topo mais baixo e trava mais ou menos aonde? De novo, né, na região da POC. Certo? Então essas travadas que o preço dá, ó, de preço virar, né, de movimentação, é uma boa 2BR aqui, e aí ainda teve continuidade, tá? E aí fechou, né, em mais uma possibilidade de wedge, tá? É essa outra possibilidade de wedge aqui, ó, volta a subir, volta a descer com mínima mais baixo, volta a descer. Tá? E aí ele está tentando romper essa wedge com uma região de POC. Geralmente nesses dias assim, eu espero que o mercado abra, por exemplo, no amanhã, né, gerando algum tipo de movimento de repique de alta. Repique, não quer dizer que ele vai reverter, tá? Porque ele fecha em uma estrutura de compra. O edge, para mim, é uma estrutura de possibilidade de compra. A POC é uma possibilidade de compra quando o mercado vem assim, né? Assim como ele veio aqui, ó, de cima para baixo, né? Ele gera a possibilidade de quê? Dessa região gerar uma reversão, né? Ou uma rejeição a essa região de preço, tá? Então, se ele abre, né, gerando uma movimentação de alta, tá? Aí a gente fica num range de lateralidade lascado, né? Por quê? Porque você tem essa mínima e você tem essa máxima, certo? Esse é o teu range de lateralidade. Aqui fez troca de polaridade também, tá, pessoal? E também, né, se você observar, claro, né, que você deve observar, ó, você está, né, na região aqui de 61.8, tá, dessa perna aqui. Você tem que traçar fibra, sabe, para ver níveis de retração, para acostumar. Com o tempo você não precisa mais ficar fazendo fibra, né? Com o tempo ele vai ficando algo natural. Então ele teve troca de polaridade aqui, né, nesse canal de alta. Canais de alta geram sempre a possibilidade de ser o quê? Uma bandeira de baixa, tá? Mas ele veio, né, inclusive testar aqui de maneira total, né, a possibilidade das três puxadas aqui. Faz topo duplo, né? Mas não renova, né, a máxima do dia. A máxima do dia continua intacta ali, né, sem nenhuma máxima nova. Então, essa movimentação aqui, igual como a gente viu lá no 60, né, ela tem a possibilidade de ter continuidade de baixa. Então, a princípio, por esse tipo de fechamento, espera uma espécie de repique. Se perder a mínima, você pode trabalhar o movimento projetado do intraday com esse fundo. Se abre já num gap de baixa aqui, pessoal, o fundo de possibilidade de pausa, né, acaba sendo essa movimentação, mas se abre, né, gerando a possibilidade, por exemplo, de uma falha de wedge, né, que o wedge geralmente a gente espera que tenha pelo menos um TBTL aqui, uma lateralidade aqui ascendente, né, mas se falha de maneira mais rápida e prática, né, a gente vai esperar o quê? Duas pernas de baixa, tá? E aí provavelmente esse fundo aqui pode ser perdido, beleza? Então, tem essa possibilidade aqui de wedge. Lembrar que você está dentro de uma grande lateralidade, né? Começou a subir. Quando que eu posso realmente comprar, Luciano? Cara, comprar mesmo, né? O ideal é que pelo menos, né, para ele iniciar uma nova possibilidade de lateralidade dentro desse range maior, né, que é esse aqui, ele precisa pelo menos, né, vir acima da lateralidade menor, tá? E aí, né, pegar pullbacks
né, que acaba sendo, né, um pouco mais tranquilo, tá, de movimentação. Mas a princípio espera o preço te apresentar uma estrutura. Assim como a ideia de hoje. Digamos que ele abre aqui num gap de alta, mas aí ele vem até aqui, e aí depois ele começa a descer. E aí ele perde a mínima. Opa, ele está te apresentando alguma estrutura. Então aí depois ele vem aqui e testa a região da wedge, é um fundo duplo. Aí ele pega, faz uma correçãozinha lateral, e aí ele rompe a movimentação. Rompeu, aí, meu cara, aí você tem que trabalhar movimento projetado. Pelo menos o primeiro alvo ali você tem que pegar para fazer uma parcial, já que a probabilidade é mais alta para ele, beleza? Então, pro índice é isso. O vídeo está ficando meio longo de novo, tá, pessoal? Acabei falando demais aqui, não me atentei ao horário. 25 minutos só falando do índice, aí fica pesado, né? Então, o dólar, né? O que a gente havia comentado? Que ele está numa região de lateralidade, certo? O dólar está em região de lateralidade, forma, né, de lateralidade, por quê? Porque as médias estão completamente flats, né? Elas estão sem direção. Quando o mercado está sem direção, as médias, né, são quem nos demonstra, né, isso. A 20 está sem direção nenhuma, a 9 está exatamente junto com a 20. Ficou uma movimentação mais positiva, tá? Porque a barra fecha como barra positiva. Barra sobreposta, então ela pode esticar um pouco mais para cima, voltar, né? Ela pode até mesmo ter um fechamento positivo. Lembrando, né, que a gente está pensando nessa possibilidade aqui ainda de wedge, tá? Possibilidade de wedge, se o mercado vier aqui em cima, aí uma segunda perna de alta, tá bom? Então, lateralidade, o wedge funciona muito bem, né? Então a gente fica na possibilidade, né, dele renovar essa máxima aqui para a gente pensar na ideia da perna 2, tá bom? Então, gráfico diário, né, mais ou menos a mesma coisa, como falei do índice, né? Opa, opera o dólar, Luciano. Beleza, onde que o gráfico abriu, pessoal, no gráfico, no diário? Pô, ele abriu no meio da barra anterior. Preço no meio da barra anterior, você já costuma ver boas movimentações quando o preço abre, por exemplo, no meio da barra anterior? No geral, não é interessante. No geral, é mais interessante se ele abrir de uma extremidade, né? Porque fica mais fácil ele ter continuidade. O mercado abriu aqui, ó, tá? Ele abre mais próximo do meio da barra, tá? Do que das extremidades. É diferente, né? Aqui, ó, tem uma barra com rompimento, né? E aí o mercado abre aqui, ó. Aqui ele está abaixo do terço inferior dessa barra, tá? Se eu dividir lá no meio, né, o terço dela vai estar mais ou menos aqui, tá? 50% aqui e aqui, né, o outro terço, certo? Então aqui 30, 50, 70, né? E aí eu tô aqui bem mais na parte de baixo dessa barra, que facilita, né, a possibilidade de ter continuidade, do que se eu tivesse, né, tido a abertura exatamente aqui, ao meio dessa outra barra, tá? Então, dá uma estudada e uma verificada nisso, né? O mercado abre, às vezes, mais baixo na barra anterior, ele acaba não sendo já um dia muito, muito agradável de se operar. E aí você tem que ir juntando as coisas, tá? Sempre juntando as coisas. Você vai ter que repetir isso daqui muitas vezes, que é para você ir ganhando, né, novas ideias, tá? E nada no mercado, né, é 100% garantido. É só algumas ideias que você consegue ir produzindo extra, né? Aqui, ó, uma boa barra de baixo, a barra 4. Onde que abre a barra 5? Ó? Praticamente aqui, no fechamento dela. Onde que abriu essa outra barra? Já abriu mais ao meio, ela subiu e depois desceu, tá? Onde que abriu a barra 7? Ela abriu praticamente na região de fechamento da barra 6. Onde que abriu a barra 8? Região de fechamento. Barra 9, né? Tá? Então dei uma verificada, tá? Tudo que qualquer pessoa te falar, pare e verifique, tá? Beleza? Então, verifique, certo? E aí você vai me dizer, ou na verdade você vai dizer para você mesmo, né, se faz sentido isso daqui, né? Barras lateralidade, barra sobreposta, né, gerando lateralidade, tá? Então você vai ganhando, né, mais tempo de tela, né? Porque você vai estar estudando, beleza? Então a gente vem aqui para os 60 minutos. Aqui nos 60 minutos a gente não saiu do lugar, né, pessoal? Aqui está claro e evidente que você não realmente a gente não conseguiu, né, hoje sair do lugar. E aí, mais uma vez, né, a gente faz a mesma pergunta. Aqui, o que estava mais fácil, né, pessoal? O mercado vir para baixo ou o mercado ir para cima? Tá? Aqui, do meu ponto de vista, preferencialmente, eu pensaria muito mais em tentar achar pontos de entrada baixo. Tá? Por que, Luciano, pontos de entrada baixo? Porque, né, o preço está trabalhando acima das médias. Então as médias elas são localizadores, não são? Se você viu o vídeo lá das 4 funções da média, as médias são localizadores. Se as médias são localizadores, né, e o preço tem, ele abre, né, aqui na região acima da 20, acima da 50, né, tá cruzando ali a 9,
Nesse cenário aqui, ele ainda é mais fácil subir do que descer. Para amanhã, ainda é mais fácil ele subir do que descer. Por quê? Porque a 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50. Ele veio fazer uma movimentação de baixo. Tenho que tomar cuidado em pensar em vender, porque aqui nos 60 minutos ele está mais favorável para subir do que para descer. E aí ele vai, às vezes, apresentar isso aqui, ó. Barras sobrepostas, lateralidade, ó. Completa lateralidade, tá? Clara lateralidade. Aqui no 60, né, você viu a possibilidade de uma wedge, tá? Da mínima da barra 5, tá? A mínima mais baixa, tá? Ela é mais baixa do que a barra 4 e mais baixa do que a barra 6. Então ela é meu ponto de referência, né, de inflexão. E aí a mínima dela com a mínima da barra 1, né, veio trazer o preço aqui, a mínima da barra 4, tá? Então foi, né, e lá nos 5 minutos, né, quando você olha essa movimentação aqui, ela estava numa movimentação extrema, longe das médias, tentando romper a MM200 lá dos 5 minutos. Então, tem mais coisas, né? Quantas vezes, né? Eu já até falei para vocês no vídeo anterior, quantas vezes você vê o preço romper, por exemplo, a MM200 de maneira imediata e longe das médias, tá? Então, backtest, parâmetros, né? E você criando coisas para você não assustar, principalmente para você não vender, né? Acho que é o ponto principal, é que você não venda, né, nessa região aqui. Que você esteja pelo menos pensando, né, na possibilidade, cogitando comprar, tá bom? Por quê? Porque aí é contexto. Aí já não é só, né, saber a localização do preço, né? Você tem que ter parâmetros, né, para você estar fazendo isso, beleza? E aí, aqui a gente está em uma completa lateralidade, e como a gente já conversou em vídeos anteriores, pessoal, lateralidades costumam gerar o quê? Tendências. Tá? Lateralidades são regiões de acumulação, certo? Que geralmente, quando apresentam um bom rompimento, acaba gerando pelo menos, né, o seu movimento projetado. Então essa lateralidade toda, né, ela pode ter a sua projeção para cima ou sua projeção, né, para baixo. Toda essa movimentação projetada para baixo ou toda essa movimentação projetada para cima, por lado que romper. Tá? Se ela fica com muitas barras, mais de 20 barras aqui, ela vira, né, a possibilidade de um endless pullback, né, que seria um pullback muito longo, né, que o Brooks fala que é quando tem mais de 20 barras, e aí a probabilidade ficaria cerca 50-50, né, rompimento para cima ou para baixo. Um pouco mais de probabilidade alta por conta dessa pressão aqui, ó, que é a última pressão que você viu. Tá? Ela é a última pressão que você viu. Se fosse a última pressão de baixa, teria um pouco mais de probabilidade de vir para baixo, tá bom? Por que, que a gente está pensando um pouco mais na possibilidade de vir para cima também? Porque ele renovou o máximo, tá? E toda essa correção aqui, ó, ela é minoritária frente a toda essa perna de alta. Concordam? Até onde o preço veio hoje? Ele veio até aqui, ó. Vamos colocar um FIBO aqui, só para a gente dar uma olhada em níveis de retração. Aqui, ó. Você tem a máxima da barra 10, a mínima da barra 3. O preço corrigiu até o 38,2, ou seja, pouca correção, tá? Apesar da lateralidade, ele está corrigindo alto, então probabilidade, né, mais para cima, tá? Melhores probabilidades. Quer dizer que vá? Não, melhores probabilidades. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos para a gente ver que hoje foi uma lateralidade braba aqui, né, no senhor dólar, né? E aí, pessoal, como é lateralidade, né, legal, né, a gente já conversou no vídeo anterior, e eu falei para vocês que quando a 200 está cortando o preço, né, é característica de lateralidade, certo? Dá uma olhada aqui, ó, no 15 minutos. Quem que passou o dia cortando o preço? É MM200, tá? Deixa, né, o mercado com característica de lateralidade. Acontece. E essa é a ideia, né, de você ter mais time frame. Você vê a bagunça que tá, ó, barra sobreposta, quase nenhuma continuidade. Vê as regiões de POC, né, travou na região de POC, travou na região de POC, travou na região de POC. Não tem, né, continuidade após fechamentos acima dessa região. Então ela acabou sendo, né, uma resistência excelente hoje. Tá? Aqui nos 5 minutos, né, aqui é aquilo que eu falei para vocês. Aqui, né, nesse tipo de movimentação, pessoal, de lateralidade, né, ó, aqui é aquela wedge. Ó. Deixa eu marcar ela aqui, porque o meu está marcado só para aparecer só em um time frame. Senão fica muitas linhas. Tá? Aqui é aquela movimentação. Tem uma mínima mais baixa, né, que é daquelas 3 pernas lá que a gente viu. E aí, ó, ele fez a mínima aqui, já na primeira movimentação. Aí gerou uma movimentação de alta. Quando ele volta, pessoal, ele volta para cá, ó, para testar exatamente essa linha. Então, se você não faz marcação de wedge, é bom começar a fazer, né, depois de ver isso daqui. E aí, além da wedge, ele estava tentando romper a média móvel de 200. Olha a distância das médias. Eu falo para vocês estudarem, né, fazer backtest para ganhar esse tipo de parâmetro. Olha a distância que o preço estava quando ele estava aqui, ó,
da 9 e quando ele estava da 20. Então, o preço ele ia ter que romper algo com essa distância das médias. E era romper um fundo duplo anterior, romper uma wedge, romper a média móvel de 200. Então, ele tinha tudo isso daqui para romper. Tá? Então, ele tinha algumas dificuldades, tá? Algumas barreiras para ter continuidade nesse rompimento. Tá bom? Então, isso aqui é super interessante você começar a perceber, né, em backtest. Movimentação, né, gap de baixa. Tá? Ele deixa um gap de baixa, certo? Beleza, gap de baixa, interesse é vendedor. Então, se eu vendo aqui, né, nesse gatilho, ou se eu vendo nesse gatilho, a minha premissa é que ele venha abaixo da mínima da barra 3, certo? Se eu vendi aqui na barra 9, né, porque aqui eu tenho um gatilho de compra, de venda, né, a minha premissa é que o preço chegue, né, abaixo da barra 3. Para quê? Para que eu possa, por exemplo, fazer uma parcial aqui, né, esperar um novo pullback, quem sabe até fazer uma adição aqui quando ele voltar a descer. Só que foi o que o preço fez, pessoal? Não, a barra 11, né, fechou como uma boa barra ainda, tá? Mas aí, a barra 10, na verdade, né? Aí a barra 11, ela reverte tudo, né? A barra 11 transforma, né, o mercado aqui num topo duplo, já na barra seguinte. E essa barra, né, ela acaba nos frustrando bastante, né? Você não quer ver uma barra dessa. Você queria ver nova mínima. O mercado te deu nova mínima? Não. Então o que ele fez, pessoal, depois? Depois disso daqui ele fez uma estrutura de alta, né? Por quê? Porque ele faz uma mínima, faz um topo, faz um fundo mais alto, faz uma nova máxima. Pronto, eu estou numa estrutura de alta. Uma estrutura de alta horrível, onde eu tenho que pensar em comprar baixo com um espaço, né? E aí ele pega e deixa gatilho de compra aqui, ó, tá? As médias ainda não estão alinhadas, tá? As médias estão juntas, estavam tentando se alinhar. E pouca coisa aqui acima eu tinha uma POC. E bem aqui, o que eu tinha? O topo duplo. Então se você comprasse aqui, ó, aqui é a questão de localização, né? Se eu compro aqui, o topo duplo está aqui, a POC está aqui, meu stop está aqui. Então eu tenho stop amplo, né? Tenho stop grande, com alvo minúsculo para o topo duplo e com alvo um pouco menor, um pouco maior, né, até a POC, que é uma resistência. Se eu estou em lateralidade, estou contra as médias, né, eu tenho que tomar cuidado com o preço quando ele chegar nessa região de POC. Tá? E aí ele vem e faz um fundo mais alto. E aí aqui as coisas já estavam um pouco mais complicadas, né, porque até então ele estava te apresentando uma estrutura de alta. Se ele está te apresentando uma estrutura de alta, né, e dá um gatilho de venda, né, e uma POC passando aqui ao meio, se você vende aqui, né, você não pode agora, por enquanto, estar esperando que o preço venha, né, agora fazer a sua estrutura que você estava esperando no começo. Porque aqui no começo você tinha um topo duplo, tá? É uma figura de venda. Eu vendi, legal, barra bacana, 2BR. Eu vendi pensando na premissa de fundo duplo, né? Mas porque eu tive uma estrutura de venda. Agora você está tendo máxima, máxima, máxima mais alta, aí você vai vender esperando que ele venha já fazer isso daqui. Se você está pensando isso daqui, você está vendendo pensando que toda a movimentação é triângulo expandido, tá? E aí teria que, né, vir direto para cá, tá? Para depois vir para cá, e aí triângulo expandido forever, tá? Mas não é bem assim, tá? Aí ele para na região da VWAP do dia anterior, né? Já tinha encontrado alguns pontos de parada nela, e aí volta a subir. Aqui, de novo, né? Barra muito ampla, deixou gatilho, né? Reverte muitas máximas, mas a localização também era ruim. Por quê? Porque teu stop está aqui, e o teu ponto de entrada está aqui. E o topo duplo estava onde? Bem aqui. Então olha o tamanho do stop, olha o tamanho do espaço. Tem trade que não dá para fazer, sabe? Tem que ter essa consciência. Tem trade que não dá para fazer. Tá? Nem todo trade vai dar para você ir lá e clicar. Dias laterais, né? Infelizmente tem hora que a barra de gatilho, né? Já é uma barra de reversão muito ampla, já para muito próximo, né, de resistências, tá? Que seria topo duplo, né? Que seria a própria POC. O próprio fechamento do gap aqui do dia, né? Acaba sendo também uma resistência, né, muitas vezes para o preço, e aí ele pega e faz, né, essa movimentação. E ele não consegue, né, renovar a máxima do fechamento do gap. Isso é relevante, porque se ele muda a estrutura no dia anterior, eu não vou pensar em vender mais nada. Eu vou estar pensando em esperar a correção para subir mais. Esperar a correção para subir mais. Né? A gente começa a esperar esse tipo de movimentação. Por quê? Porque aí ele conseguiu, né, fazer o preço virar tendência. Lembrando, né, eu estava trabalhando acima da MM200 aqui. Tá? E aí ele pega e faz uma movimentação mais climática, né, de queda. Né? Faz um pullback, topo, né, trava na região da POC, e aí deixa uma barra de venda com rompimento. Então se você vende aqui,
Stop aqui, teu alvo, né, teria que ser a princípio isso daqui, o fundo anterior, né? Ou algo mais alto do que o fundo anterior. Por quê? Porque até então, ó, alto, alto, alto. Você não tem como adivinhar que nesse momento aqui ele ia fazer, né, uma nova mínima. Ah, mas é uma wedge. É uma wedge. Gerou essa movimentação por ser uma wedge. Tá? Acabou gerando, né, duas pernas de baixo aqui. Mas você, a princípio, né, você vinha vendo a mesma coisa que eu, né, que eram topos mais altos. Então, se você segura pensando em espremer o preço. Aí ele faz essa movimentação aqui, aí já é mais tranquilo, né? Porque aí já barras boas, né, com rompimento, assim, que ganham amplitude, né? Aqui, né, particularmente eu já estaria realizando lucro, tá? Por quê? Porque eu tenho, ó, um canal estreito, quer dizer, um microcanal, certo? Tem um microcanal. 4 barras, já se distanciando da média móvel de 9, chegando na média móvel de 200. Eu não costumo ver rompimentos, tá, da MM200 com o mercado lá nos 60 minutos altista, tá? Então, a ideia que eu estava falando para vocês antes. O que está mais fácil acontecer lá nos 60 minutos? Descer ou subir? O que eu estou procurando? Estou procurando justificativa para comprar, tá? Justificativa para comprar veio, né, na barra 41, né? Aí ela já faz um bom retorno, né? Aqui é uma boa barra de reversão, certo? O stop dela não era bom, né? Era um stop de 14 pontos, mas ela pagou, né? 28, tá? Então acabou gerando uma boa movimentação. Aqui ficou outra POC, né? De movimentação de alta agora, né? Então os altistas poderiam estar defendendo já essa região. E aí gera essas duas pernas de alta, tá? Faz topo duplo. E aí a gente volta de novo para alguns cenários que a gente já viu algumas outras vezes, né, pessoal? Então tem, ó, possibilidade de 3 puxadas aqui, certo? Tem possibilidade de 3 puxadas aqui, né? Então aqui de duas maneiras eu tenho 3 puxadas. Wedge e topo duplo. Depois topo duplo mais baixo, depois mais baixo. Boa barra, fechamento na sua mínima, né? Então, com rompimento. Então, venda aqui, stop, né, Brooks, acima dessa máxima, 1 para 1, né? Seria aqui. E você tinha o fundo mais baixo, né? Então, você tinha bastante espaço aqui para conduzir esse trade, né? Agora, né, a possibilidade de nova mínima. E aí ele não fez nova mínima, pessoal. E isso aqui, como falei, é relevante para a gente. Detalhe, ele não fez nova mínima. Então aqui, ó, apesar de toda a lateralidade dessa estrutura, vamos dar uma olhada aqui de maneira um pouco mais ampla. Ó. Ele não renovou mínimo, tá? Não tem nova mínima e tem nova máxima, tá? Então essa estrutura ela é levemente mais ascendente. Por quê? Porque eu tenho fundo mais alto, topo mais alto, dentro do intraday. Eu estou acima da 200. Se o mercado abre acima desse range, né, eu estou no Fab 4 de compra. As médias podem alinhar e eu posso ter uma boa movimentação. Se eu confirmo o rompimento, como eu tenho um dia muito lateral, se eu confirmo o rompimento, eu vou trabalhar alvos. E aí os alvos ficam amplos, né? Por quê? Porque o dia, né, é uma lateralidade mais ampla. Então, olha o primeiro alvo, onde é que fica. Então, se ele rompe esses topos aqui, o primeiro alvo dessa movimentação está em 5.240. O segundo alvo dela está aqui, em 5.257, pensando na movimentação de alta. Está próximo de onde? De uma possibilidade de wedge que você ligou, né, no dia anterior, que a gente havia falado, que se abre aqui em cima, né, poderia ser uma falha de wedge das duas pernas de alta. Tá? Então, só mantendo, né, algumas marcações. E aí, né, essa movimentação fica, né, com característica de um triângulo expandido amplo. Tá? Mas um pouco mais ascendente até o momento. Se abre no gap de baixo, Fab 4 de venda, a princípio, né, para te dar alvo, né, é ideal que ele tenha rompimento desse fundo aqui. Tá? E ainda assim, ficar ligado aqui na possibilidade, né, de fundo, né, do triângulo expandido, tá? Nessas regiões. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje era isso, tá? Para a galera que tem curiosidade, né, e segue o canal aí, nunca teve a oportunidade de pegar o Trade System, né, fica de olho aí que eu acredito que agora no começo do mês vai ser disponibilizado aí para vocês no mês de março, tá? 30 dias de acesso gratuito, tá? Acredito que eu devo postar no dia 1º de março, vai ficar o link para download ali aqui no YouTube mesmo, tá? Dei uma acompanhada lá no Instagram também, sempre tem postagem interessante lá. Então, pro dia de hoje era isso. Se gostou, né? Valeu. Pra galera que já é assinante, no mês de março, né, peguem por aqui, né? Porque quem vencer aí no mês de março, né, a assinatura pega, né, o período gratuito aí
e fica, né, com o mês de março de presente aí para vocês, beleza? Valeu, pessoal, forte abraço, até mais.